Olá, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Bom, hoje eu quero falar sobre algo que é a causa de muitas doenças, que é a prisão de ventre. Olha, esse assunto é algo muito sério e você precisa entender sobre isso. Bom, mas antes, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nenhum desses momentos, ok? Bom, para a gente entender realmente o que é a prisão de ventre, que é chamado também de constipação intestinal, é necessário a gente entender antes um pouco sobre a microbiota, que são as bactérias que a gente convive com elas no nosso intestino. Você sabia que nós temos no nosso intestino mais bactérias do que mesmo célula no nosso corpo? Pois é. E a gente tem bactérias, são chamadas bactérias boas, e também as bactérias patogênicas, que são bactérias nocivas, que causam doenças. E a gente convive com essas bactérias o tempo todo no nosso intestino. Antes era chamado de flora intestinal, agora ganhou esse nome chique, né? É a microbiota. Bom, e são as bactérias da microbiota que determina como funciona o nosso intestino, certo? E é muito importante a gente compreender isso para a gente entender o porquê que às vezes a gente sente algumas coisas que a gente às vezes não compreende porquê, né? Se você entender a importância do funcionamento do intestino, você vai entender que a saúde depende disso. Isso é muito importante. Bom, algumas pessoas elas assim acham que evacuar 2 a 3 vezes por semana, isso é normal, né? E não, elas não sabem que isso é o que está acabando com a vida delas, né? Até mesmo a medicina acha esse fato normal pelo fato das pessoas conviverem com isso constantemente, então acha normal a pessoa evacuar 2 a 3 vezes por semana, onde isso deveria acontecer por dia. Porque veja, a gente come 3 vezes ao dia, então pelo certo era para a gente defecar 3 vezes, né? No mínimo uma por dia, né? Mas nunca passar o dia sem evacuar, né? Até porque quando a gente come, acontece o reflexo gastrocólico, ou seja, deveria acontecer se a gente tivesse o intestino funcionando bem. Comeu, então tem que esvaziar porque chegou coisa nova, né? Então isso é fisiológico, né? Bom, mas a maioria hoje convive com esse problema sem ter essa noção, né? Agora vamos voltar para a questão das bactérias. Do que é que essas bactérias elas se alimentam? Daquilo que a gente ingere, principalmente as fibras dos alimentos vegetais, né? Então todos os alimentos vegetais, principalmente os alimentos crus, né? Frutas, verduras, crua, isso é o que conserva a nossa microbiota intestinal, boa. Então isso é muito importante, a gente investir na alimentação vegetariana, né? Uma alimentação rica em fibra, com bastante alimento cru, frutas, verduras, os cereais integrais, para que nós tenhamos uma microbiota forte, capaz de fazer com que o intestino funcione bem. Elas é quem promovem a saúde do intestino, certo? Elas estão sempre ali transformando substâncias, produzindo enzima, nutrientes, né? Degradando, fermentando. Elas estão sempre lá trabalhando. Então, o tipo de microbiota que nós temos é o reflexo do que nós comemos, da nossa dieta, né? Então, se a gente tem uma alimentação pobre em fibra, industrializados, refinados, né? Produtos de origem animal, carne, leite, queijo, essas coisas elas só promovem as bactérias
patogênicas, as bactérias ruins, né? Que vão fazer com que o intestino não funcione bem e gere um monte de doenças. Então a gente precisa entender isso. Isso é muito importante. Porque isso não tem a ver só com a nossa saúde física, mas também até mesmo com as nossas emoções, né? As bactérias, elas também determinam assim, uma influência, elas têm uma influência no nosso comportamento e nas nossas emoções. No ano 2002, um pesquisador americano, ele escreveu um livro chamado O Segundo Cérebro. Interessante. E esse livro depois foi publicado no Brasil, pelo Dr. Elion, com outro título, O Cérebro Desconhecido. E ele associa o intestino ao cérebro, né? Ou seja, tudo que a gente sente e pensa está relacionado, porque acontece também isso no intestino. E descobriram que no intestino existem milhões de neurônios, né? E também a produção dos hormônios, como o hormônio da felicidade, que é o hormônio, a serotonina, né? Que é o hormônio da alegria, do bem-estar. Esse hormônio, os estudiosos descobriram que 95% desse hormônio é produzido no intestino e apenas 5% no cérebro. Você já imaginou a importância que tem da gente manter a nossa saúde intestinal, a microbiota forte? Então isso é muito importante. Então, para manter essa microbiota forte e saudável, é preciso a gente investir numa alimentação vegetariana, uma alimentação rica em fibras e também uma boa parte crua. E investir também em beber bastante água e no exercício, porque o exercício também favorece a saúde intestinal, favorece a saúde dos órgãos internos, né? E o processo da digestão se torna melhor com a atividade física do que as pessoas que vivem sedentário. Quem é sedentário, o intestino não funciona bem. E se o intestino não funciona bem, nada funciona bem. Até mesmo o humor, né? Eu tenho esse livro aqui, do Dr. Alberto Gonzalez. Esse livro é muito interessante. Eu ganhei esse livro em 2014. E desde que eu li esse livro, que realmente isso causou uma revolução na minha mente. Porque é muito interessante. Vê o título dele, Lugar de Médico é na Cozinha. Nesse livro, esse médico, Dr. Alberto Gonzalez, ele destaca que a humanidade ela pode ser dividida em dois grupos. Os do intestino preso e os do intestino grosso. E ele relaciona essas pessoas com algumas características emocionais interessantes e até comportamentais. Por exemplo, ele diz que as pessoas que são assim, agressivas e só vivem com raiva, guarda rancor, não perdoa, essas pessoas, elas assim, é fácil de identificar que elas têm o intestino preso. Até mesmo as pessoas que não sabem nada disso, elas dizem assim, olha, fulano está enfesado. Ele diz que isso é uma característica das pessoas que carregam muitas fezes presas no intestino, por ter um problema de constipação intestinal crônica. Isso é muito sério. E também aquelas pessoas que vivem assim, depressiva, triste o tempo todo, e qualquer coisa está com medo, né? E apavorada, se borrando de medo. Então essas pessoas, é fácil identificar elas com o intestino solto. Então eu achei isso muito interessante. Ele chega até a dizer que a felicidade assim, ela está ligada com a questão do intestino. Isso é muito interessante a gente compreender isso. Então, se você realmente você entender essa questão, isso vai ajudar você a ter hábitos saudáveis, certo? Vai ajudar você a ter hábitos alimentares saudáveis e investir, né, nessa questão da alimentação, para que realmente você possa ter uma microbiota saudável e assim ser uma pessoa mais alegre, mais saudável e feliz, certo? Então fica aí a dica
e até a próxima.